Olá, Igreja Batista Monte Hermon, neste dia maravilhoso, mais uma semana, estaremos nós aqui com a lição 2 da Escola Bíblica Digital, Dificuldades na Caminhada. Neste momento, eu quero convidar você a falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por mais uma semana, que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir e que venha nos orientar dentro da Tua Palavra. Obrigada por tudo, é assim que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, eu sou Eli Cristina, estou aqui novamente com vocês, a falarmos então desta lição 2, a dificuldade na caminhada, onde nós temos contexto básico, Lucas, capítulo 9, versículo 57 ao 62. E o nosso versículo, para decorar, vamos trabalhar nossa memória, é Lucas, capítulo 9, versículo 23, onde ele diz: dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Vejamos, no início desta lição, nós temos aí a fala de pastor Aclis Barbosa, onde ele coloca assim: pregou por uma pessoa sobre a salvação e ele aceitou. Então ele começou a falar das dificuldades na caminhada, que teria, as dificuldades que teria no andar com Jesus. E essa pessoa, ela reagiu de forma dizendo: se seguir a Cristo custava tanto sacrifício, então ele não queria. Essa palavra aí, é esse exemplo aí dessa pessoa, vamos tirar para nós. Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador de nossas vidas, nós não estamos isentos de dificuldades. Não é que você vai ficar numa bolha, numa redoma e pronto, tudo passa e acabou-se. Não. Nós temos o quê? Nós temos o fortalecimento do Senhor Jesus. Nós temos o fortalecimento na palavra do Senhor. Então, nós vamos dar prosseguimento observando quais são esses problemas que surgem durante a caminhada. Surgem problemas, mas aí tem a palavra de Deus para nos sustentar, para nós termos esse alicerce. Vamos lá, que problemas surgiram na nossa caminhada com Jesus? Um problema dentro de você. Um dos primeiros problemas que o novo convertido enfrenta é o dos sentimentos. Quando ele começa a sentir angústia, quando ele começa a se sentir fraco, quando ele começa a se sentir inseguro por conta dessa nova caminhada com Jesus, é natural que ele se sinta dessa forma. Mas aí, em primeiro lugar, nós temos aí que o fato que nos fortalece é justamente a palavra. É a palavra que está escrita, a palavra de Deus, que vai ser o sustentáculo, que vai ser o renovo, que vai ser o alimento constante na vida do novo convertido. E a palavra de Deus, ela é verdadeira. Disso nós temos que ter a plena convicção, nós temos que ter a certeza que essa palavra, ela é real, ela é viva e eficaz em nossas vidas. E se Jesus, na palavra do Senhor, tem aqui escrito, que se na palavra que diz que você está salvo, que nele, no Senhor Jesus, você está salvo, é porque você está mesmo. Agora, em segundo lugar, o problema que a gente enfrenta na nova caminhada com Jesus é a fé, que na realidade a fé você tem que alicerçar na palavra de Deus. A fé você precisa se firmar. E aí volta à primeira opção, A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, que nessas angústias, dentro destacado como se seja um problema, Deus ele vai te dar a solução. E em terceiro lugar é o sentimento. Precisamos viver os sentimentos segundo a palavra de Deus.
Na nossa caminhada vai surgir aqueles sentimentos de dúvidas, sentimentos de tristezas, né? Sentimentos por não ainda conhecer a palavra de Deus. E é ela quem vai alicerçar, é ela quem vai reafirmar e confirmar a sua caminhada com Jesus. Uma das coisas também que nos atrapalha, né, muito, que tem aí, é a questão da tentação. Que tentação é essa? A tentação, outrora, que você tinha vontade de fazer certas coisas e hoje você não as pratica mais. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus te renovou, te fortaleceu, te esclareceu e mediante isso, Ele está te segurando, Ele está te guiando, Ele está te guardando. Lá no livro de Mateus, capítulo 6, nós temos a oração que Jesus nos ensinou. E lá no versículo 13, né, em destaque, tem o seguinte: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, isso aí que Deus ele está proporcionando é real, é verdadeiro, é único. Por quê? Porque Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio. Outra coisa também que influencia muito é a questão do orgulho. O orgulho, né, que você passa, que você tem, é natural que você, antes de conhecer Jesus, tenha, mas você não pode crescer na fé com esse orgulho. Por quê? Porque o orgulho, ele te aprisiona. E quando você aceita Jesus, é a liberdade, é libertação. Nós vamos dar uma olhada lá na Bíblia, no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, onde ele coloca o seguinte: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, o amor, a glória, a verdadeira, né, o verdadeiro sentimento tem que ser entregue para Jesus. E esse Jesus nos remove, Ele muda nossas vidas. O Espírito Santo modifica. Você tem que ter o coração grande em perdoar. Você tem que ter o seu coração grande e amar ao próximo. E permitir que o Senhor Jesus conduza a sua vida. Não dê ouvido, né, às negatividades da vida, não, mas você vai dar ouvido à palavra de Deus. Nós vimos aqui nessa lição que Jesus falava através das parábolas e ele citou a parábola do semeador, que uma, né, caía à beira do caminho, nas sementes, outra no solo rochoso, outras entre espinhos e outra em boa terra. Nós temos que ver que aqui caiu à beira do caminho são as pessoas que ouvem a palavra de Deus e encontrando o primeiro obstáculo, se afastam. O solo rochoso, né? Jesus ele apresenta as dificuldades enfrentadas por esse tipo de terreno, a angústia, as dúvidas, a perseguição, talvez um parente, um amigo, mas, no entanto, ele nos fortalece. E aqui caiu entre espinhos são as pessoas que querem seguir a Jesus, mas se sentem atraídos por outras coisas, as riquezas, né? Os prazeres, enfim, aquilo que nos distancia na realidade. E a última que cai em boa terra é aquele que compreende a palavra de Deus e aquele que frutifica, é aquele que dá frutos do Espírito. E nós temos que ter na nossa mente que nós somos pessoas doravante, fortalecidos com o Senhor, andando com o Senhor Jesus. Nós não estaremos andando só, Ele está nos acompanhando, Ele está nos guiando, e aí é onde nós encontraremos o refrigério fazendo da palavra de Deus viva e eficaz em nossas vidas. Temos exemplos aí, quando Deus coloca a questão
da parábola do semeador, temos aí, né, o precipitado, aquele que se apresenta a Cristo e se propõe a segui-lo, mas não quer se abdicar das coisas e não quer ter o preço de ter uma vida íntegra com o Senhor, né? O preço de andar na presença do Senhor não é sacrifício, é amor. É amor em querer obedecer a palavra de Deus. Tem um moroso, né? Que ele cita em Lucas 9, 59, 60, esse pediu a Jesus para segui-lo, depois de sepultar o pai. Ou seja, queria primeiro resolver o problema dele, mas ele esqueceu que tinha algo muito maior, que Deus resolver todos os nossos problemas. E o tranquilo é aquele que também é um pouco contraditório. Diz que vai, mas deixa primeiro, não é? Ele o quê? Ele olhar para trás, não é? Deixa primeiro dar um tempo, ver, analisar o que é que ele vai fazer, para depois resolver e seguir a Jesus. Precisamos ter posição, precisamos ter postura, precisamos ter o renovo, precisamos viver o conhecimento da palavra de Deus. E na vida, na caminhada, na dificuldade, na caminhada com o Senhor Jesus, não se iluda. A palavra de Deus em João 16:33, ela fala: Jesus não nos prometeu uma vida sem problemas. Pelo contrário, ele afirmou que, abre aspas agora, né, para o versículo, no mundo passais por aflições, mas nos garantiu a vitória ao dizer: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que nessa semana você possa refletir sobre a palavra de Deus, que não desista da caminhada com o Senhor Jesus. Lembre-se, essas dificuldades da caminhada, você nunca, jamais estará sozinho, porque o Senhor é o nosso refrigério, o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa vida. E que a paz do Senhor Jesus reine em seu lar, reine em sua vida, e que você possa desfrutar dessa lição, dificuldades na caminhada. Estaremos nós na Igreja Batista Monte Hermon para qualquer dúvidas que você tenha. E é um prazer sempre muito grande estar aqui com você, e que você cresça e que nós cresçamos juntos na palavra e no conhecimento da nossa caminhada e do nosso crescimento espiritual, que a gente cresça a cada dia na palavra de Deus. Amém. Fiquem todos com Deus. Boa semana e até a próxima.